Isso aqui é uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico. Contribuintes vão ao judiciário para receber de volta o ITBI pago atualizado. E as prefeituras enfrentam ações para a devolução da diferença paga nos últimos anos. Tá? Então, vejam que é um tema atualíssimo, né? E que grande parte das pessoas, das empresas, não conhece e acabam pagando esse imposto a maior, tá? Então, dando uma visão geral aqui desse imposto, o ITBI é o imposto sobre transmissão onerosa, né? Entre vivos. Tradicionalmente, o nosso compra e venda, né? De bens imóveis. Né? Então, se eu vou comprar aqui um imóvel da Rosângela, né, minha conterrânea ali de Cuiabá, vou comprar um imóvel dela. Ela vai me vender esse imóvel. E nessa transferência tem um imposto que é de cobrança do município. Então, é o município que cobra isso, é o município que regula esse imposto. E que, normalmente, é quem compra, que é o devedor, que tem que pagar esse imposto. Né? E ele não consegue nem registrar o imóvel, a transferência, se não tiver pago esse imposto. Então, já fica aqui o primeiro tchan, né? Porque a gente vai entender essa tese, mas ao mesmo tempo que a gente vai entender essa tese, vamos já usar o pensar tributário, que é, eu vou compreender a tese, mas eu não quero só saber uma tese. Eu quero saber para quem ela se aplica. Quem é que pode ser o meu contribuinte? Quem é que pode ser o meu cliente? Né? Com quem é que eu posso fazer parcerias a respeito disso, para prospectar esses clientes, por exemplo? Né? E já dá essa visão aí de que o seu cliente é qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha comprado um imóvel nos últimos 5 anos. Então, pode ser uma empresa que comprou um imóvel, pode ser uma pessoa física que comprou um imóvel, e não importa se o imóvel é urbano ou rural. Pessoal aí que mora em região, que tem muitos imóveis rurais, essa tese é excelente também, porque os imóveis rurais costumam ter valores bem elevados, né? E o ITBI é cobrado também nessa transferência onerosa de imóveis rurais. Então, por isso que eu falei que a gente tem aqui um leque grande de oportunidades, né? Sempre aquela história de poder proporcionar para vocês aquele acesso mais facilitado a quem possa ser seu cliente. Eu me lembro, inclusive, que às vezes eu dei aqui uma live sobre isso aqui no YouTube, e uma pessoa falou, começou a perguntar e falou: já consegui um cliente, já tenho um cliente para essa tese. Né? Então, por isso que eu falo que é uma tese que é uma porta de entrada. Né? E eu estou vendo aqui o Tiago, que já entrou no curso, que legal, Tiago. Lá no módulo, que a gente tem o módulo lá de ITBI, ITCMD, IPTU, ITR, a gente tem essa aula aqui, bem detalhada lá no curso também, né, Tiago? Então, a gente já tem essa questão, a gente já tem essa oportunidade. Então, já estou enxergando aqui a oportunidade. Já sei que existe essa oportunidade para eu ficar antenado em quem está ao meu redor. Por isso que eu falo que quando você vai prospectar o cliente, né, você está sempre prospectando. Não aquele cara chato que fica empurrando o tempo todo, mas você está numa festa, você é tributarista. Até porque aí alguém está comentando ali, fulano comprou um imóvel. Poxa, se fulano comprou um imóvel, ele pode ser seu cliente, né? Então, nessa mentalidade, você vai começar a ligar suas antenas, de modo que sempre que você vai escutar falando sobre aquisição de imóveis, né? Ou se alguém vendeu, porque se alguém vendeu foi o outro que comprou, né? Tem o cliente ali também. Você já ativa ali o seu radar, né? Então, o pensar tributário é isso, a gente conhecendo essas oportunidades, a gente fica sempre ligado,
nessas oportunidades em relação aos clientes, né? Mas vamos entender qual que é a abrangência, o que que diz essa tese? Que tese é essa? Ela se baseia num julgamento do STJ, tá? Então, é uma tese que o assunto já foi julgado. Então, por isso que é outro ponto que me parece favorável para quem está começando, né? Um ponto a esclarecer tem teses que ainda não foram julgadas. E aí, às vezes, o advogado fala assim, mas eu tenho medo, porque se ainda não foi julgada, né? E esse medo a gente vai, inclusive, trabalhando ele no curso, né? Porque às vezes ele precisa ser superado. Nós precisamos entrar com a medida judicial antes dela ser julgada. Porque nós temos muitas vezes o STJ, o STF modulando efeitos. Ou seja, ele fala: tá bom, realmente o contribuinte tem razão, vou determinar que devolvo o dinheiro para ele. Mas só para quem já entrou com a ação antes aqui do julgamento. Então, por isso, a gente tem que sempre calcular bem os riscos das nossas ações, né? Ainda que não julgado, vale a pena ingressar. Só que para você ter mais segurança, eu trouxe aqui uma tese que já tem o entendimento pacificado, decidido do STJ, tá? Que é exatamente esse tema aqui, ó, tema 1113, julgado nesse recurso especial 1.937.821, né? E que quando ele é repetitivo, tá? Um tema repetitivo de controvérsia significa o quê? Significa que houve vários processos ou vários recursos chegando ao STJ abordando esse tema. E aí, para evitar decisões contraditórias, para evitar tantas ações chegando ao STJ, ele fala assim: peraí, esse tema aqui ele está altamente discutido. Então, vamos afetar a repetitivo, que significa o que eu decidi para esse caso aqui, nesse recurso especial, os juízes vão ter que aplicar a todos os outros. Ou seja, nós temos aqui um posicionamento do STJ e que os juízes precisam observar. E aí, o contexto da controvérsia do ITBI é o seguinte: vamos dizer que eu compre um imóvel aqui do Tiago. Comprei um imóvel do Tiago. Esse imóvel que eu comprei do Tiago, eu comprei por R$ 500.000. Tá? Fizemos um contrato, valor que nós consideramos justo, etc., R$ 500.000. Aí eu, Fabiana, vou lá na prefeitura e solicito a minha guia do ITBI, que eu preciso pagar esse imposto para poder fazer o registro dele. Aí a prefeitura, quando ela me emite essa guia, ela ignora, ela nem olha, desconsidera para o valor real da compra e venda. Ela tem, normalmente, né, não posso dizer que são todas, né, nós temos aí quase 6.000 municípios, mas a grande maioria dela usa uma tabela, usa critérios ali que são padrões, sabe? Aqui em São Paulo mesmo é chamada de tabela de referência. Então, ele vai ver, esse imóvel aqui é nesse bairro, tal, tantos metros quadrados, então o seu imóvel que você está comprando, Fabiana, vale R$ 1.200.000. E aí ele me cobra o ITBI sobre R$ 1.200.000. Ou seja, ele despreza completamente o valor efetivo do negócio jurídico e utiliza uma presunção da cabeça dele, que ele fez uma lista lá de valores e passou a adotar aquilo ali, e que normalmente são maiores. A presunção normalmente é maior do que o valor da operação. E aí, com base nisso, foram os contribuintes discutir no judiciário. E é claro que o contribuinte, às vezes, queria que o valor do ITBI, porque lá no Código Tributário Nacional,
quando ele regulamenta o ITBI, ele fala que a base de cálculo vai ser o valor venal do imóvel. E aí é que vem o ponto de interrogação. O que é o valor venal do imóvel? Será que é o valor do negócio feito, os 500 mil reais? Será que é o valor que consta lá no IPTU? Porque tem a planta genérica de valores para o IPTU e que normalmente é bem abaixo. Ah, lá no IPTU ele está como 200 mil reais. Então, será que o valor venal é aquele que é o valor genérico do IPTU? É aquele que é o do meu negócio? Ou será que podemos adotar essa presunção, valor de referência do fisco? É isso que foi levado em discussão. E aí o STJ chegou nessa resposta aqui, tá? Ele falou assim: não, a base de cálculo do ITBI é sobre a transferência do imóvel em condições normais de mercado. Então, ela não está vinculada à base de cálculo do IPTU. Falou assim: não, a base de cálculo do IPTU, que é ser proprietário de um imóvel, né, isso não interfere na base de cálculo do ITBI. Então, primeira coisa, ele falou: esse baixinho demais aqui, que é o do IPTU, não é esse que vai ser adotado, não. Mas qual vai ser adotado, então? O valor do negócio do contribuinte ou o valor que o fisco presumiu? Aí vem a letra B aqui da decisão. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor do mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração do processo administrativo próprio, artigo 148 do CTN. E o C, que é continuidade disso, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Então, o que ele está falando aqui é: não vamos adotar como base de cálculo o valor da planta genérica de valores de IPTU. IPTU e ITBI, coisas distintas. Mas é proibido os municípios simplesmente arbitrarem que valor vai ser esse, desconsiderando o valor adotado na operação concreta. Fazer uma lista, né, aquela tabela de referência. Isso é ilegal, porque o tributo não é feito com base em presunção. Presunção é uma exceção no tributário. O tributo, assim, ele tem umas coisas muito parecidas, às vezes, com o direito penal, né? Que é a estrita legalidade e a tipicidade tributária. Até por isso que existem planejamentos tributários, né? Eu tenho que ter uma lei que vai prever um fato aqui, o fato gerador, que quando acontecido esse fato gerador aqui, ele vai desencadear a obrigação. E essa obrigação também não pode ser de qualquer valor, né? Tem que ter relação com o valor desse aqui, desse fato gerador aqui, né? Então, a partir disso, não pode simplesmente utilizar esse tipo de presunção. Então, qual que deve ser, resumo da ópera aqui, de tudo isso, qual é a base de cálculo correta, segundo o STJ, para o ITBI? É o valor da negociação. Então, se eu, no contrato de compra, ali, fui comprar o imóvel do Tiago, e eu comprei por 500 mil reais, tinha um contrato de 500 mil reais, eu paguei os 500 mil reais, fiz um financiamento bancário para pagar esses 500 mil reais, é essa a base de cálculo do ITBI. Não pode o município falar: ah, não, esse imóvel vale 1.200.000 e querer cobrar em cima disso. Mas eles fazem isso. E continuam fazendo, tá? Esse que é o X da questão. Apesar desse julgamento, que é repetitivo de controvérsia, tá? Os municípios continuam com a sua tabela de referência, né? Porque eles falam: ah, como é que eu vou fixar o valor? Vou usar minha tabela. Continuam com a sua tabela de referência. Então, acontece que a grande maioria das pessoas que comprou um imóvel
ou que vai comprar um imóvel, vai ser cobrado num valor maior que o devido.